Olá, queridos amigos, Namastê, paz e bem, transculturalismo, sínodo da Amazônia, Maia, ilusão cósmica. O que estamos vivendo nos dias atuais, a brincadeira de Maia, ou a medidora cósmica. Maia é a ilusão cósmica, é uma das forças, em verdade, de manifestação do universo. E no cristianismo é chamado de Lúcifer, Satã, o mentiroso, aquele que mente desde o início. Por que mente desde o início? Porque a manifestação cósmica, como é dito no hinduísmo, nas tradições orientais, no Vedanta, no Yoga, a manifestação cósmica é a dualidade, e a dualidade é Maya, é ilusão. Deus é a unidade, é o uno, o único. E fora dessa unidade do absoluto existe o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Essa divisão é a antítese do amor, é a força centrífuga do universo, a força de divisão cósmica, portanto de ilusão. É a força que promove a divisão entre todos os seres, entre todas as coisas, e que promove, consequentemente, o sofrimento. A força centrípeta é a força da união, é a força do amor, é a força divina, a força de Deus. Onde encontramos divisão? No socialismo, marxismo, comunismo. Karl Marx promoveu a divisão entre classes, promovendo e incitando o ódio entre classes, inclusive a luta armada. Ele incitava a luta armada, que os proletários deveriam tomar o poder por meio das armas. Seus sucessores, como Antônio Gramsci, Gramsci afirmou: não devemos combater os tanques, mas perverter as mentes. O socialismo será infiltrado nas sociedades por meio da educação. E foi o que eles fizeram. Por meio da educação, eles têm promovido a divisão, colocando uns contra os outros. Por meio da divisão, Satã, Maya, a energia divina personificada, divina entre aspas, porque tudo na verdade provém do Uno, como já foi dito. Tudo vem do Uno, inclusive Maya, inclusive Satã. No próprio cristianismo nós não podemos negar que Lúcifer foi um anjo, não é? Que caiu, então a origem dele é divina, a princípio era divina e se tornou revoltosa. O marxismo é uma ideologia revoltosa. Inclusive Karl Marx jurou vingança contra Deus e contra a humanidade, como lemos em sua obra inacabada, Oulanen. O sínodo da Amazônia, promovido pelo Vaticano, é em verdade, me perdoem meus irmãos cristãos, mas aqueles cristãos de uma visão mais conservadora concordarão comigo, é algo satânico. Quando falamos em transculturalismo e transreligiosidade, o autêntico transculturalismo, a autêntica transreligiosidade, a autêntica transdisciplinaridade não virá por meio da força, por meio da imposição, como está ocorrendo nos dias atuais. E isso, na verdade, é uma tática socialista, porque quando se impõe a transculturalidade, a transreligiosidade, a transdisciplinaridade, a força na marra, como o Vaticano está fazendo hoje,
o que é que ocorre? O que é que se gera de verdade? A divisão. Se gera aquilo que Maia adora. Maia, a medidora cósmica, aquela que promove a divisão. Satã adora isso, a divisão entre irmãos. Então temos hoje uma igreja católica dividida por causa de um Papa que vem trazendo visões, ideias socialistas. O socialismo não veio, o marxismo. Quando falamos em socialismo, em comunismo, estamos nos referindo ao marxismo, às ideias de Marx, Engels, Antônio Gramsci, a escola de Frankfurt, Trotsky e outros mais que vieram, que são sucessores de Karl Marx e que em verdade têm por objetivo não unir as pessoas. Se o socialismo tivesse por objetivo unir as pessoas e trazer bonança, prosperidade, verdadeiro progresso às nações, nós não veríamos o que estamos vendo hoje. Brasileiros contra brasileiros, negros contra brancos e vice-versa, héteros contra homossexuais e homossexuais contra héteros, mulheres contra homens, feminismo, machismo, tudo isso nós vemos uma divisão, nós vemos as pessoas entrincheiradas em guerra. Se o socialismo fosse algo bom, estaríamos amando uns aos outros, estaríamos vivendo em paz, estaríamos vivendo em prosperidade, e não vendo nações e nações, nação após nação, desde o início do século XX, desde 1917, nações sucumbindo ao Holodomor por causa do socialismo. O Holodomor é a morte pela fome, gulags, campos de trabalho forçado, ou pessoas sendo mortas por líderes socialistas por meio do fuzil, literalmente assassinadas, como está ocorrendo hoje na Venezuela, como ocorreu durante décadas em Cuba. Lançar a culpa sobre os Estados Unidos é em verdade um grande erro, porque a culpa não é de A, B ou C, a culpa é de uma ideologia satânica que é o socialismo, de divisão, de ódio, de revolução, de revolta ao invés de amor. Deus une por meio do amor. Quando vemos divisões, nós estamos vendo a atuação de Maia, a ilusão cósmica, a força de dissolução, de destruição do universo. E existem sim essas duas forças no cosmos. O cosmos existe justamente porque existe a força centrífuga e a centrípeta. A força centrífuga é a força da divisão, é a antítese do amor, o contrário ao amor. A força centrípeta, centrífuga é a força de divisão, a centrípeta é a força da união. E também encontramos essa força de divisão no sectarismo. Quando nos tornamos demasiadamente dogmáticos, tudo tem o equilíbrio. O dogma, ou seja, as escrituras, elas são sim sagradas, mas quando elas são promovidas e interpretadas, quando a hermenêutica, a interpretação das sagradas escrituras se torna extremamente dogmática e destituída, divorciada da experiência real de Deus, da inefabilidade de Deus, então criamos o sectarismo. O sectarismo é divisão também. Claro que tudo tem um limite, por isso a importância de viveka, como é dito no yoga, o discernimento. Nem todas as religiões são verdadeiras, nem todas as tradições são puras, nem todas as ideologias são autênticas. Então devemos ter viveka, discernimento, para saber quais religiões autênticas nos levam para Deus, para a autorrealização, para a bem-aventurança, e quais não nos levam para essa bem-aventurança, para esse contato direto com o inefável que é Deus em nós, fora de nós, em toda parte. Quando não temos esse discernimento, viveka, caímos nos engodos satânicos, nas mentiras satânicas, nas divisões, na força centrífuga, que é a força da divisão, do ódio, do sectarismo. A transculturalidade, a verdadeira transculturalidade, a verdadeira união
não virá por meio do socialismo, porque o socialismo nasceu do ódio, nasceu da revolta. A revolta não pode, em hipótese alguma, de forma alguma, em época alguma, trazer a união. A revolta não pode trazer o amor. A revolta, o marxismo, o socialismo, o comunismo, o esquerdismo não tem forças para unir, porque em verdade utiliza toda a sua força para desunir. E é essa desunião que estamos vendo em toda parte por culpa do socialismo. Irmãos contra irmãos, religiosos contra religiosos, homens e mulheres uns contra os outros. Não será por meio de Satã que encontraremos a paz, mas somente por meio de Deus, por meio do amor. Só compreenderemos a importância das diferenças quando aprendermos a amar de fato, utilizando toda a potencialidade de nosso chakra cardíaco, o chakra do coração. Isso não ocorrerá em estalar de dedos da noite para o dia. Isso somente ocorrerá com a evolução da humanidade. Não será do dia para a noite, não será por meio de imposições, mas de forma natural, quando a humanidade tiver evoluído muito mais do que agora.